Bem, então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar sequência na nossa aula, tá? De filosofia. Então, por gentileza, todo mundo com o livro de filosofia, lá no capítulo 5, onde a gente discutiu, na nossa aula passada, pessoal, a gente discutiu os filósofos conhecidos, né, chamados como os filósofos contratualistas, ok? Eram aqueles filósofos do contrato social, e a gente falou sobre o John Locke, né? A gente discutiu a filosofia contratualista do John Locke, depois a gente também falou sobre o Jean-Jacques Rousseau, tá? E a gente falou sobre o Thomas Hobbes, ok? Bem, nessa sequência no nosso livro, aparecia uma outra discussão que, como a gente só teve, né, 40 minutos, eu não consegui dar conta, até porque, se vocês observarem, o livro de filosofia, ele tem menos capítulos, mas os capítulos eles são maiores do que o de sociologia. E aí, na aula de hoje, a gente finaliza, tá certo? Esse nosso conteúdo sobre o idealismo alemão, tá? Onde eu vou compartilhar aqui no slide que eu preparei para vocês. Então, aguenta aí. Isso. Bem, então, vocês estão vendo aí, né, o slide, com essa figura aí do idealismo alemão, filosofia, professor Tiago. Ok? Então, vou iniciar falando das primeiras considerações, gente. Tudo foi, assim, sintetizado aí do livro, tá ok? Então, vocês podem ir acompanhando pelo livro, no capítulo 5, prestando bem atenção no slide, tá? E qualquer dúvida, me avisa aí, escreve ou abre o microfone, que eu penso que eu posso ajudar. Combinado? Então, vamos aqui, ó. Quando a gente coloca a questão em análise, o que seria o idealismo alemão? Então, o primeiro ponto é entender o seguinte: o idealismo é aquela teoria que vai tratar das ideias, certo? Então, há filósofos muito importantes, e a nível de Enem, o principal deles é o Kant, tá certo? Que fez uma revolução aí na discussão da filosofia na Idade Moderna, tá certo? Apesar do nome ser alemão, né, o idealismo alemão, mas outros filósofos, eles já discutem essa teoria das ideias, a teoria do conhecimento, principalmente, tá certo? Se coloca como idealismo alemão, principalmente por causa do Kant, que o Kant, Immanuel Kant, né, é alemão, e ele foi um dos principais, tá certo, sujeitos aqui a discutir, tá certo, uma filosofia que chamou essa filosofia de filosofia crítica, tá? Então, muita atenção, porque em termos de Enem, o Kant, ele é um dos também dos que mais comparece aí nas questões do Enem, certo? Então, o detalhe importante para a gente ficar bem na compreensão da sua teoria crítica, né? Então, observa só. Ele viveu num período onde os filósofos eles não conseguiam chegar a algum acordo com relação à interpretação do mundo, tá? Por quê? Porque existiam duas correntes específicas. Existiam os chamados, né, racionalistas, influenciados principalmente pelo o Renézinho, o René Descartes, que é também quando a gente fala em filosofia moderna, né? Ele, o René Descartes, junto com o Kant, são os dos que mais comparecem aí na prova do Enem. E existia outra corrente, tá certo? Que eram os empiristas, ok? E os empiristas, eles não conseguiam entrar, de certo modo, em acordo com questões principalmente relacionadas à metafísica, como, por exemplo, a existência de Deus, a reencarnação, a espiritualidade, coisas desse tipo. Então, o Kant, ele meio que trouxe uma revolução nessa leitura, pessoal, porque o Kant, sim, inclusive, ele também é conhecido como a filosofia copérnica, né? Ou Revolução Copérnica, porque
ele procurou fazer aquilo que o Copérnico ele fez na física e na matemática. Então, a discussão dele é, poxa vida, por que nós, da filosofia, não conseguimos entrar em acordo em um consenso teórico e só quem evolui é a física e a matemática, né? Por quê? Porque o que o Copérnico fez? A teoria da época era que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, né? E aí ele veio com outra lógica, dizendo que não, que era o Sol, era o centro do sistema solar. Então, ele fez uma revolução, uma modificação na estrutura, e aí as explicações, né, relacionadas à cosmologia, à física, à matemática, começou a fluir. Por quê? Porque ele agora não colocou o objeto no centro da possibilidade, sim o sujeito, tá? Ou os sujeitos. E analisando isso, o Kant, olha só o que o Kant fez, né? O Kant, ele de início, ele tinha muita influência do racionalismo do René Descartes, então ele era extremamente racionalista, só que ele começou a ter mais acesso a uma importante leitura da época, que era a leitura do David Hummel. Então, David Hummel, ele meio que inspirou, tá certo, o Immanuel Kant a modificar a sua visão de mundo nessa produção do conhecimento. Por quê? Porque o David Hummel, ele foi considerado entre os empiristas, né, o empirista mais radical. Então, ele diversas obras falando sobre o empirismo, e aí o Kant ficou, digamos assim, instigado, né? E ele resolveu fazer o quê? Uma revolução, assim como Copérnico. Então, ele pegou o racionalismo, tá certo? Influenciado do Descartes, e pegou o empirismo, influenciado principalmente pelo David Hummel, e ele fez uma união dos dois e chamou isso de filosofia crítica, né? E lançou aí o criticismo. Então, essa foi a principal contribuição de Immanuel Kant. Ele lança um novo método de análise entre a relação sujeito e objeto, tá? Chamado de criticismo. Ele disse, não, olha, o empirismo tem coisas muito boas, assim como o racionalismo. Por que não unir essas correntes de pensamento? E foi isso que ele fez. Depois que ele se debruçou aí sobre a obra do David Hummel, ok? Se eu não me engano, a gente já discutiu o David Hummel, aquele empirista radical, né? E aí ele transformou a filosofia moderna, sendo um dos principais filósofos da filosofia moderna. Tranquilo? Bem, deixa eu... Isso aqui, ó. Falando sobre o conhecimento, tá certo? Então, Kant, e aí é o que os filósofos fazem, né? Eles complicam, eles colocam nomes eruditos, né? Muita erudição nas coisas. Então, eu tentei sintetizar sobre as distinções em torno do conhecimento. Então, o conhecimento, para o Kant, ele pode ser de duas maneiras, sustentado no empirismo e sustentado no racionalismo, através do que ele chama de criticismo. Então, o que é que o Kant acredita sobre a discussão do conhecimento, né? Que esse é um dos objetivos da filosofia, a busca pelo saber, a busca do conhecimento. E ele vai dizer que existe dois tipos de conhecimento, né? E claro, vai propor o terceiro. Mas o primeiro seria o conhecimento a posteriori, que é aquele conhecimento decorrente do empírico, da empiria, certo? Decorrente, pessoal, da experiência. Deixa eu ver aqui se tem mensagem aqui para a gente. Aqui o pessoal querendo entrar na aula, estou admitindo, tá certo, pessoas? Bem, então voltando, quando a gente vê esse slide aqui, ok? A gente logo relaciona com essa discussão da experiência sensível. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês aqui, ó, as luzes da varanda estão acesas, é um conhecimento que você tem a posteriori. Por quê? Porque primeiro você tem que ver, aí através da visão, você realmente confirma que a luz está acesa. Então, é um conhecimento posterior.
é aquele conhecimento que não vem primeiro, né? Aquele conhecimento que você primeiro observa, sente, no caso, o sentido aqui, né? A experiência seria do sensível, seria a visão, e você comprova, tá? Então, para o Kant, esse é um tipo de experiência, é um tipo de conhecimento que, quando a gente nasce, a gente vai adquirindo esses conhecimentos através da experiência, da vida cotidiana, no dia a dia, dos sentidos, tá certo? Então, esse é o primeiro tipo de experiência, de conhecimento. O segundo ponto que nós temos é o que ele chama de conhecimento a priori, é aquele que vem primeiro, é o conhecimento necessário universal que possui total independência. Por exemplo, se eu falar para vocês o seguinte, o todo é maior que as partes. Então, percebam que esse tipo de informação não precisa de uma experiência sensível, né? Ou seja, é algo que é sustentado agora no racionalismo, na lógica, na razão. Poxa vida, obviamente, o todo é maior do que as partes, ponto. Não tem mais discussão, né? O todo de qualquer coisa é maior do que as partes de qualquer coisa. É um conhecimento que você não precisa da experiência, tá certo? Você trabalha aí com a razão, com a lógica, com a racionalidade. Então, percebam que ele atrelou a discussão do conhecimento através dessas duas formas de pensar: o empírico, sustentado nos sentidos, né? E a racionalidade, sustentado na consciência, na razão. Beleza? Só que vai piorar um pouquinho. Por quê? Porque o Kant, né, ele chama esses conhecimentos de juízos, tá certo? Então, ele vai aí falar de três formas de conhecimento que ele chama de juízos. Então, se nas questões do Enem, por exemplo, vocês ouvirem falar em juízos, vocês sabem que eles estão falando justamente do tipo de conhecimento. E o que ele chama de o primeiro juízo, a primeira forma de conhecimento, é o juízo analítico, certo? Então, como é essa forma de conhecimento? Atenção nisso. Acompanha aqui, é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Como assim? Aqui, pessoal, é onde o conhecimento ele não dá possibilidade de erros, ele é um conhecimento seguro. Então, é o que ele chama de ciência, tá certo? É o conhecimento científico. Para ele, esse nome, ciência, conhecimento científico, ele chama de juízo analítico, tá certo? Ele trata essa experiência através... Deixa eu ver, tem gente falando aqui. Vou ver aqui, tá certo? No bate-papo. O Arnóbio está se queixando da internet que tá ruim, tranquilo. E Noemi está me perguntando aqui das notas, tá certo? Eu tô tentando sintetizar isso esse fim de semana, tá certo? É que eu acumulei com outras avaliações de outras escolas também. Aí já está aqui na sequência. Claudinha ela vai fazer ela manda para a gente, né? E aí eu vou estar lançando, ok? Logo, logo vai estar aí. Bem, então, voltando aqui, tá certo, gente? Não perde esse foco aqui, ó. Então, o juízo analítico é a forma do conhecimento mais precisa, é o que ele chama de conhecimento científico. É quando o predicado está contido no sujeito, é um conhecimento seguro. Tá? Se eu falo para vocês o seguinte, todo homem calvo é homem, não precisa de complementação. Tá vendo? Que o predicado está contido no sujeito. Tá? Todo homem calvo é homem. É um tipo de conhecimento, principalmente sustentado aí no racionalismo. Todo triângulo tem três lados, obviamente. Né? Não precisa de mais contemplação. Depois que eu falo isso para vocês, não há dúvidas. Entende? Então, é o tipo de conhecimento gerado, por exemplo, pela ciência, como ele entende aí, chama de juízo analítico, ou seja, um conhecimento mais preciso, tá certo? O próximo aqui, que o Kant vai falar, e preste atenção nisso, é o juízo sintético. Esse aqui é como se a gente tivesse uma incorporação também aqui da percepção empírica,
Por quê? Porque esse tipo de conhecimento, que ele chama de juízo sintético, é aquele em que o conhecimento deriva da combinação entre sujeito e predicado. E aí aumenta o horizonte. Aqui, o conhecimento, pessoal, ele não é tão seguro, tá certo? Ele pode variar. É como se ele estivesse falando do juízo analítico, do primeiro, que é o conhecimento científico, que é um conhecimento do senso comum. Por exemplo, quando eu falo para vocês o seguinte, aquela garrafa é verde. Tudo bem, a gente viu, estou vendo que essa garrafa é verde, né, através da visão, desse sentido, dessa experiência, mas ela pode ser diferente, né? Porque se eu for daltônico, por exemplo, ou porque essa garrafa ela pode ser vermelha, ela poderia ser de outra cor, mas ela continua sendo uma garrafa. Então, percebe que esse tipo de conhecimento ele não é tão seguro, ele não é tão fixado, ok? E, finalmente, ele fala aqui dessas distinções, né? E ele diz o seguinte, juízes analíticos representam o conhecimento puro, que ele chama lá de conhecimento a priori. Então, a gente não pode deixar de fixar isso. E os juízes sintéticos representam o conhecimento empírico, tá certo? Ou a posteriori. Então, o primeiro pautado na razão e o segundo pautado na experiência, no empírico, aquilo que vem depois. Ok? Nesse sentido, ele forma essa crítica, né? Então, vejam que aqui a gente está falando do criticismo do Kant em torno da concepção do conhecimento. E olha só como ele une essas duas formas de conhecimento. Ele faz o seguinte, ele chama de juízos sintéticos a priori, tá certo? Que é o próprio criticismo, ou seja, a junção entre as duas primeiras formas de conhecimento, tá? E como isso ele consegue fazer essa relação? Então, tenta entender esse exemplo que eu coloquei aqui, Se eu falo para você o seguinte, todos os corpos são pesados, tá certo? Obviamente, é uma leitura que, se a gente se pautar na discussão do empírico, você, obviamente, você vê, né? Você, por exemplo, sente, e aí você sabe que todo o corpo tem peso, por isso que ele pesa. Isso também é uma formação lógica, né? Pautada na racionalidade. Só que o detalhe é que esse peso, gente, ele pode variar, tá certo? Vou dar um exemplo. Há 4 meses atrás, eu tinha um peso, tá? Então, eu peso. Isso é fato. Hoje, 4 meses depois, eu continuo pesando, continuo. Só que agora, um pouco mais. Então, vejam que houve uma variação no peso, tá certo? Que é o exemplo que ele traz aí para falar da união e a unificação desses dois tipos de conhecimentos anteriores. E aí ele forma o que seria, na sua concepção, tá certo? O sintético a priori. É o último estágio onde ele alia, tá certo? Ele alinha, melhor dizendo aí, essas duas formas de visão, o empirismo junto com o racionalismo, e cria o chamado criticismo kantiano, por isso que ele é tão importante. Ele faz parte aí de um processo de revolução da filosofia aí na idade moderna, ok? Tranquilo? Vamos passar para o próximo, tá certo? O próximo filósofo que se refere aqui às concepções do Hegel, tá certo? E o Hegel ele também foi muito importante, tá? Porque ele também vai trazer uma discussão muito utilizada, para vocês terem uma noção. Ele é o fundador de um método que se chama dialética, e até hoje é um dos métodos mais utilizados aí pelas ciências sociais, tá certo? Que é a dialética. Ele vai falar sobre a discussão do pensamento, sobre a conceituação de um método de pesquisa, certo? Então, ele foi muito importante para a ciência social, que é a dialética. E a dialética do Hegel é composta de três partes. Primeiro a tese, depois a antítese e, por fim, a síntese, tá certo?
O que seria isso? A tese é a apresentação do argumento. Então, você argumenta, a antítese é a negação desse argumento, né? É a apresentação de argumentos que vão tentar destruir a tese. E aí surge uma nova concepção, um novo conhecimento, que se chama a síntese, fazendo esse movimento, né? Tese, antítese, síntese, e surge uma nova tese, ok? Então, a dialética, ela se pauta na contradição, tá certo? Como assim, professor, contradição? Se eu falo para vocês que o que é, por exemplo, a canoa? A canoa é a não árvore. Olha só que contradição. Consegue entender filosoficamente isso? Né? Então, qual é o conhecimento proposto disso aí? O conhecimento proposto é que o artesão retirou a madeira e construiu, né, uma canoa. Tá? Então, isso é uma argumentação pautada numa tese, numa antítese, numa síntese, através de uma contradição. Então, a canoa é a não árvore, por causa desse processo que a gente chama processo de negação. Então, a partir do momento que você afirma uma posição, tá certo? E eu consigo, através da negação dela, superar a sua argumentação for superior, a gente gera um outro conhecimento, tá certo? Portanto, uma nova tese. E é dessa maneira que a dialética vem sendo trabalhada, tá certo? A dialética, ela vem sendo trabalhada nas ciências sociais para entender as contradições dentro da sociedade. Por exemplo, o capitalismo, né? Um modo de produção que possui muitas contradições. Então, tenta entender isso. Né? Então, se pauta nas contradições para chegar a uma análise total. Ou seja, tenta voltar ao passado para entender como o presente está configurado e projetar o futuro. Basicamente isso. Então, essa é a importância desse filósofo chamado Hegel, nessa discussão da aula da teoria das ideias, o idealismo alemão. Certo? E aí, sobre isso, ele tem uma importante obra que é a Fenomenologia do Espírito. E aí ele vai apresentar suas propostas, tá certo? E ele fala da formação humana. Então, ele acredita que há duas maneiras, a formação humana e a formação cultural da sociedade, tá certo? Porém, na formação cultural, ela se divide em três partes. Então, vamos entender isso com calma aí, tá certo? Para não ficar muita informação. Então, o que é que o Hegel, através da dialética, ele vai propor? Ele vai propor uma formação, tá certo? Ou seja, não no sentido de enquadrar as pessoas em uma loja, mas sim de uma concepção que ele chama de uma evolução na concepção racional e empírica, tá certo? Então, o que ele chama de formação humana, que a dialética pode contribuir, é justamente um caminho de transição do estado inculto para o estado do saber absoluto. Então, ele meio que fala aqui de educação, e a dialética pode promover isso, entendeu? Quando a gente vai analisar as contradições, no ponto de vista dialético, e eu não sei se eu já falei esse exemplo para vocês, mas eu vou colocar de novo, que eu acho ele muito claro, principalmente nos dias atuais, com essa discussão do preconceito, racismo, que está muito em pauta, né, devido a todas as manifestações que houveram. Então, quando a gente vê, por exemplo, a gente, assim, generalizando, não estou dizendo que vocês fazem isso, nem eu estou falando assim como um todo no exemplo que eu quero colocar. Você tem um negro correndo atrás de um branco, e logo você interpreta que o negro está querendo roubar, assaltar o branco, alguma coisa desse tipo. Mas, dialeticamente, quando a gente vai analisar a contradição, né, a síntese, a tese, a antítese e a síntese, a gente observa que, na verdade, o branco assaltou o negro e o negro está correndo atrás dele. Então, você sai de uma percepção do inculto, onde você não tem uma leitura absoluta, tá certo? E você depois torna-se
mais sábio. Então, para o Hegel, a dialética pode contribuir justamente nisso, no processo de formação humana. E o processo de formação cultural da sociedade é a própria formação da humanidade em geral e não apenas do indivíduo no singular. Então, ele acredita que a sociedade ela deve participar de uma formação, de uma evolução, tá? Para sair desse estágio inculto e sim atrair aí o poder absoluto. Fazendo isso, uma sociedade ela pode se tornar menos desigual, né? Não pensando apenas no individualismo. Então, para essa formação cultural, o Hegel ele traz aí alguns estágios. Isso o livro vai apontar, isso é importante a gente fixar. Então, como é que a sociedade ela pode se transformar? Ela pode ser menos desigual, por exemplo. Primeiro, a partir do estágio 1, né? Onde a consciência é a atitude intelectual. Então, é basicamente a partir da educação, da informação, que você vai adquirindo através da experiência e da razão. Tá certo? Bem, o segundo estágio é a própria consciência de si. O que seria isso? Olha como ele coloca aqui, ó. Se o limite do conhecimento é o próprio sujeito, então a gente tem que entender o sujeito. Tá certo? E o terceiro estágio é saber agir no mundo e se reconhecer como consciência autônoma por meio do conhecimento do outro. Isso aqui, em outras palavras, é aquela velha frase, né? O meu direito termina aonde começa o seu direito, tá? Então, essa concepção do entendimento das contradições a partir desses três estágios, tá certo? Onde tira a sociedade do inculto e torna a sociedade um poder intelectual absoluto através da produção do conhecimento, é a própria dialética, é a principal contribuição na formação cultural da sociedade que trouxe aí o Hegel, tá certo? Nessa teoria das ideias. Claro, como é teoria das ideias, isso é aquilo que era ideal para a gente ter uma sociedade harmoniosa, tá? Uma sociedade, por exemplo, sem conflitos, sem contradições. Por isso que chama o idealismo alemão, tá? E, finalmente, a gente tem aqui, ó, esse autor dos três, ele é mais contemporâneo, é o Arthur Schopenhauer, tá certo? O Arthurzinho, tá? Que ele também, pessoal, vai ser muito importante, porque ele vai meio que criticar as questões impostas aí, tanto pelo Kant, mas principalmente a dialética hegeliana, tá certo? Apareceu aqui que a gente tem poucos minutos, mas vai dar tempo, tá? Então, ele traz aqui, o Schopenhauer, ele traz uma importante obra, que é o Mundo como Verdade e Representação. Então, esse filósofo aqui, ó, com esse belo cabelo aqui, tá? Ele ficou conhecido como o filósofo da representação, e ele ganhou destaque principalmente, ó, entre os músicos e artistas da época. A gente vai já entender por que isso, tá certo? Basicamente, esse aqui é um filósofo do século XIX, tá certo? Ele é mais recente do que o Kant e o Hegel, e ele se doutorou lá em Berlim, na Universidade de Berlim, na Alemanha, e ele fez duras críticas a esse idealismo hegeliano, e principalmente a dialética, tá certo? Vamos entender por quê. Então, para o Schopenhauer, olha só, a representação do mundo é individual. Então, não tem essa coisa do coletivo, né? Como a gente tinha na proposta, na terceira fundamentação, tá certo? Da proposta da análise cultural do Hegel. O Hegel não falou, eu expliquei agora há pouco para vocês, que você tem que entender o si, a sua consciência, entender a do outro, e assim tentar viver em harmonia. Basicamente foi isso, né? A discussão do texto. Porém, o Schopenhauer, ele diz o seguinte, ó, que cada indivíduo enxerga a vida de uma maneira. Vocês já ouviram até falar, né? Cada cabeça é um mundo. Tá certo? Por quê? Porque nós observamos os objetos, temos interpretação
variada sobre esses objetos. Então, os objetos, para o Schopenhauer, eles são condicionados conforme nós enxergamos o mundo. E aí ele traz justamente isso, essa relação entre sujeito, objeto e representação. Explicando mais sobre isso, né? Para esse autor, as nossas ações elas são movidas pela vontade. Então aí entra o ponto central da análise do Schopenhauer, tá? Que é a vontade. Ele acredita que o homem, os seres humanos, homens e mulheres, tá certo? Eles são movidos pela vontade. E essa vontade, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas é vontade de viver, de se alimentar, vontade de adquirir algo, tá certo? Então, isso é o que move a vida para o Schopenhauer, tá? Só que o que acontece? Olha só a filosofia dele como que é. Ele acredita o seguinte, ó, quando, né, você baseado nessa vontade, tá certo? Você consegue algo, tá? E aí você sacia essa sua vontade, com o tempo, né? Logo isso se torna um vazio. É o que resta é o vazio e as pessoas se tornam infelizes, tá certo? Então, para ele, deve-se procurar algo além dessas vontades. Por quê? Porque quando a gente conquista aquilo, né, vem o verdadeiro vazio. A gente pode tomar aqui alguns exemplos, né, e vocês podem ir tentando relacionar esses exemplos com o dia a dia. Às vezes a gente quer muito alguma coisa, quando consegue, né, cai no vazio. Então, para o Schopenhauer, o filósofo da representação, ele vai trabalhar sobre a discussão do bem-estar. Como é que a sociedade pode superar esse vazio, né? E aí vem o que eu falei agora há pouco, que ele ficou muito conhecido, tá certo? Por trabalhar com a música, com os artistas, porque para ele a música é a vitória do sentimento sobre o conhecimento. Então, às vezes, a gente deve deixar de agir com a razão e agir com, tá certo? Com o sentimento. E a música traz isso, a música traz alegria, a música é a saída para a felicidade, as artes como um todo, né? Ele coloca muito o exemplo aqui da música. Vocês já ouviram aquilo, né? Quem canta, os seus males espantam. Então, isso vem muito dessa visão do Schopenhauer, tá certo? E aí, a gente fecha essa nossa parte aqui do capítulo 5. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá certo? Eu queria saber se ficou compreensível antes de fazer aquela síntese final, porque o nosso tempo já está se esgotando. Eu estou com medo de que encerre aqui nossa aula, tá certo? Bem, então, basicamente, pessoal, a gente viu sobre esse teoria das ideias, o idealismo alemão. A gente falou sobre o Immanuel Kant, que ele vai falar de juízos, que são as formas de conhecimento, ok? A gente viu o Hegel, que vai trazer uma importante teoria, né, que é um método de pesquisa, que é a dialética, e finalmente a gente chega com um filósofo e também estudioso da sociedade, Schopenhauer, conhecido como da representação, que vai trabalhar com a discussão do bem-estar, né? E tem muito a ver aí com o que a gente precisa atualmente, né? Então, basicamente, essas foram as discussões atreladas à aula da semana da quarta-feira, né, passada, que a gente viu também os contratualistas. Então, esse capítulo foi cheio de informações e por isso, viu, gente, eu vou agendar para vocês atividades de filosofia para que vocês façam aí, poder compor nota, tá bom? E para a gente finalizar, o último recado, ó, que tem a ver com o que Noemi coloca aqui na sua pergunta, tá? Vejam só, tem alguns aqui que eu não me lembro quais, mas estão ainda faltando compor notas. Então, eu estou fazendo um apanhado geral, certo? E eu vou dar, assim, mais uma chance para quem não tem nota ainda, tá certo? Meio que como se fosse uma prova de recuperação, uma avaliação de uma reposição de uma nota que perdeu, alguma coisa desse tipo, tá certo? Agora, dessa vez, quem não fizer, aí, infelizmente, vai ficar sem nota, tá bom? Então, eu estou
fazendo todo esse apanhado durante essa semana e vou entrar em contato com vocês para informar quem são os infelizes. Tranquilo? Beleza? Podemos encerrar? Tudo bem? Então, gente, obrigado por participar da aula, tá certo? Obrigado aí por tudo. Bons estudos, tá certo? Queria só ver mais participação dessa turma aí, tá bom? A gente se fala nas próximas aulas. Então, um forte abraço. Tamo junto aí. Vou encerrando por aqui. Fiquem bem, se cuidem. Valeu, hein? Os.